Olá! A nossa análise de hoje mergulha em algo que parece assim super trivial, mas que na verdade é a base de quase tudo que a gente faz no computador. São as configurações essenciais do Windows 10. Nós temos aqui em mãos uma apostila de exercícios práticos e a nossa missão é ir um pouco além do clique a clique, sabe? Vamos usar esses exercícios como um trampolim mesmo para explorar a engenharia, o design e, por que não, até as implicações de segurança por trás de algo tão simples como o relógio ali no canto da tela. Eu acho que é um ótimo jeito de ver a coisa, porque essas configurações não são só botões, né? Elas são, na verdade, decisões de design que acabam afetando milhões de pessoas. A forma como um sistema operacional lida com o tempo, por exemplo, é uma daquelas fundações invisíveis da internet moderna. Pode parecer básico, mas a complexidade por baixo da superfície é fascinante. Vamos tentar desvendar por que essas coisas funcionam do jeito que funcionam. Exato. E vamos começar pelo mais onipresente de todos, o relógio na barra de tarefas. A apostila sugere o básico do básico, passar o mouse, ver a data, mas o que me interessa é o passo seguinte, clicar em ajustar data e hora e ver aquela opção, definir horário automaticamente. A gente dá como certo que a hora no nosso computador está correta. Mas como é que ele sabe disso com tanta precisão? Não é como se tivesse um relógio atômico dentro do gabinete, né? Não mesmo. E essa é a primeira camada de complexidade que a gente pode começar a desvendar. Essa opção automática, ela ativa o que é conhecido como NTP, ou Network Time Protocol. É um dos protocolos mais antigos e, olha, mais importantes da internet. Essencialmente, o seu computador entra em contato com uma rede global de servidores de tempo, Sim. que, por sua vez, são sincronizados com relógios atômicos de altíssima precisão. O Windows não está adivinhando a hora, ele está constantemente perguntando para uma fonte que é extremamente confiável. E isso tem implicações que vão muito além de saber se a gente está atrasada para uma reunião, certo? Eu lembro de uma vez que a bateria da placa-mãe do meu computador antigo morreu, sabe? E toda vez que eu ligava, ele voltava para o ano 2000. Nossa! E o resultado, eu não conseguia acessar nenhum site seguro. O navegador dava erro em tudo que era site com HTTPS. É um exemplo perfeito. A segurança na internet hoje em dia depende de uma noção compartilhada e muito precisa do tempo. Certificados SSL e TLS, que são os que garantem que sua conexão com um site é segura, criptografada, eles têm data de validade. Claro. Se o relógio do seu sistema estiver muito errado, ele pode achar que um certificado que está válido já expirou, ou pior, que um certificado expirado e potencialmente comprometido ainda é válido. Até protocolos de autenticação em redes de empresa, como Kerberos, dependem dessa sincronia de tempo para evitar ataques. A hora certa não é conveniência, é uma camada de segurança fundamental. Ok, isso já eleva bastante o nível da discussão. Agora, a apostila propõe um exercício que eu achei curioso: desativar o modo automático e, basicamente, viajar no tempo. Mudar a data para 15 de abril de 2025. O guia até menciona que isso é útil para desenvolvedores testarem softwares. Mas eu fico imaginando que isso também abriu uma espécie de guerra fria no passado, não? Pessoas tentando usar essa técnica para estender período de teste de programa. Exatamente. Essa capacidade de controlar o tempo localmente é uma faca de dois gumes. Para um desenvolvedor, é uma ferramenta de simulação indispensável. Mas, por décadas, foi o truque mais comum para enganar softwares com licença de 30 dias. Isso forçou os desenvolvedores a evoluírem. Hoje, muitos programas não confiam mais só no relógio do sistema. Eles fazem uma verificação online, consultam os próprios servidores de tempo deles para validar a licença. É uma pequena corrida armamentista, sabe? Entre o controle do usuário e a verificação do desenvolvedor. Tudo girando em torno da manipulação do tempo. O que nos leva direto para o próximo exercício, que é o fuso horário. A apostila pede para mudar de Brasília, que é o UTC-3, para Eastern Time nos Estados Unidos, UTC-5. E aí observar a hora pular 2 horas para trás. É uma demonstração simples, mas que toca no pesadelo logístico do mundo globalizado. Eu mesma já cometi o erro de marcar uma reunião com uma pessoa da Califórnia, esquecendo completamente do horário de verão deles. Acabei ligando para a pessoa às 6 da manhã. É uma lição que se aprende do jeito mais difícil, né? E por trás dessa simplicidade de só escolher um fuso horário numa lista, existe um desafio de programação imenso.
Os programadores eles não podem simplesmente armazenar a hora local de um evento. A boa prática é armazenar tudo no servidor num padrão universal, o UTC, que é o Tempo Universal Coordenado. Ah, entendi. E só depois converter para o fuso horário local do usuário quando a informação vai ser exibida. Isso evita que, por exemplo, se a pessoa viajar de um país para o outro, todos os compromissos na agenda mudem de horário de forma caótica. Precisamente. E o verdadeiro terror para os desenvolvedores é o horário de verão. Não é algo padronizado globalmente. Países diferentes adotam e abandonam em datas diferentes. Alguns estados ou províncias dentro do mesmo país podem seguir ou não. Nossa, que confusão! Manter essa base de dados de regras de fuso horário e de horário de verão atualizada é um trabalho contínuo, complexo, que felizmente os sistemas operacionais modernos como o Windows gerenciam para a gente nos bastidores. Quando você escolhe Brasília na lista, o sistema já sabe se o horário de verão está em vigor ou não, com base nessas atualizações. É interessante como o controle do tempo e do fuso nos dá poder sobre o contexto do nosso trabalho. Mas e o acesso às ferramentas em si? Isso nos leva direto para o ponto de partida de qualquer ação no Windows, o menu iniciar. A apostila tem um exercício bem básico aqui. Abrir o menu, identificar 3 aplicativos e o ícone de configurações. Mas o menu iniciar é muito mais que uma lista, não é? É quase um campo de batalha de filosofia de design. Sem dúvida alguma. A história do menu iniciar é a história da evolução da interação humano-computador na Microsoft. Pensa na introdução dele no Windows 95, com aquele botão Iniciar. Aquilo foi uma revolução em usabilidade. Depois ele foi ficando mais complexo, até chegar no ponto da controvérsia total no Windows 8, quando a Microsoft simplesmente removeu ele em favor da tela iniciar, de tela cheia. Eu lembro do choque, foi uma reação tão forte do público que eles tiveram que trazer de volta correndo. Isso mostra o quantas pessoas dependem da memória muscular para usar o sistema. Exato. E o design do menu iniciar do Windows 10 é, na verdade, uma tentativa de síntese. Ele combina a lista de aplicativos clássica com os blocos dinâmicos, os Live Tiles. Isso, os Live Tiles do Windows 8. É um híbrido que tenta agradar tanto quem usa o desktop tradicional, quanto a visão de um futuro com telas de toque. Já no Windows 11, eles os centralizaram. Outra decisão controversa, que mostra como esse simples menu é fundamental para o fluxo de trabalho de milhões de pessoas. É verdade. O exercício da apostila nos faz localizá-lo. Mas o pano de fundo é essa batalha constante entre familiaridade e inovação na interface. E dentro desse menu, a gente tem o botão de energia. A apostila foca em algo que todo suporte técnico do mundo pergunta: a diferença entre desligar e reiniciar. Para a maioria das pessoas, parece que fazem a mesma coisa. Mas por que o suporte técnico insiste tanto em reiniciar para resolver problema, em vez de só desligar e ligar de novo? Essa é uma das distinções técnicas mais importantes e menos compreendidas do Windows moderno. A razão se chama inicialização rápida, ou Fast Start Talk, que é um recurso que vem habilitado por padrão desde o Windows 8. Quando você clica em desligar, o sistema não se desliga completamente como antigamente. Ele fecha seus programas, faz log-off da sua conta, mas aí ele salva o estado do kernel do sistema e dos drivers em um arquivo de hibernação no seu disco. Ah, então quando a gente liga o computador de novo, ele não está começando do zero. Ele está carregando esse snapshot para acelerar o processo. Exatamente. É por isso que o tempo de boot melhorou tanto nos últimos anos. Mas isso tem uma consequência. Se um driver de dispositivo estava com algum problema, ou se o kernel entrou num estado meio estranho, desligar e ligar de novo não limpa esse estado. Ele simplesmente o recarrega do disco. Entendi. Reiniciar, por outro lado, ignora a inicialização rápida. Ele força um desligamento completo de todos os processos, limpa totalmente a memória RAM e recarrega o kernel e os drivers do zero. É um reset de verdade. Então a famosa frase, você já tentou desligar e ligar de novo, deveria ser, tecnicamente, você já tentou reiniciar. Tecnicamente, sim. Reiniciar é a única forma garantida de começar uma sessão do sistema operacional completamente nova, o que resolve uma classe enorme de problemas de lentidão, de travamentos, de periféricos que não respondem. É a ferramenta de manutenção mais eficaz e mais simples que existe. Os outros estados, como suspender ou sleep, são ainda mais leves.
Ele mantém a energia na memória RAM para você voltar ao trabalho em segundos, mas consome um pouco de bateria. E hibernar, que às vezes fica meio oculto, salva o conteúdo da RAM no disco e desliga completamente, permitindo que você retome exatamente de onde parou, mesmo que a bateria acabe. Isso é fascinante. A escolha entre essas opções tem implicações reais no desempenho e na estabilidade do sistema. E para fechar, a apostila termina com um aviso em letras maiúsculas. Sempre salve seu trabalho antes de reiniciar. Parece o conselho mais óbvio do mundo. Mas, embutido nessa discussão, ele ganha um peso novo. Ganha, sim. Ele nos lembra que, por trás de toda essa automação e desses estados de energia inteligentes, a responsabilidade final de preservar informação ainda é nossa. O sistema nos dá ferramentas poderosas para gerenciar o estado dele, mas também exige uma contrapartida de cuidado e atenção. É a síntese da parceria entre o humano e a máquina. A máquina oferece a funcionalidade, mas o humano precisa entender as regras para não perder os dados. Então, recapitulando essa nossa jornada, a gente começou com um simples relógio e acabou discutindo protocolos da internet, segurança de certificados, o pesadelo do horário de verão para programadores, batalhas de design de interface. E a física sutil dos estados de energia do sistema. Exato. Fica claro que dominar essas configurações que são consideradas básicas é muito mais do que conhecimento técnico. Com certeza. É sobre passar de um usuário passivo para um operador consciente do sistema. A tecnologia é entregue para a gente num modo padrão, um tamanho único que supostamente serve para todo mundo, né? Mas o verdadeiro poder, a verdadeira eficiência, vem quando a gente entende as engrenagens por trás das cortinas e ajusta a ferramenta para atender às nossas necessidades específicas, ao nosso fuso horário, ao nosso fluxo de trabalho. É sair do piloto automático. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. A gente usou essa apostila para olhar por baixo do capô das configurações padrão do Windows. Mas quantas outras configurações padrão governam as nossas vidas digitais? O algoritmo que ordena nosso feed de notícias, as configurações de privacidade do nosso celular, a forma como nosso e-mail classifica o que é importante. Todas são, no fundo, escolhas de design feitas por outra pessoa. Fica a reflexão, em que outras áreas a gente poderia ganhar controle e clareza se dedicássemos um momento para questionar e ajustar esses padrões invisíveis que moldam a nossa experiência digital.